Bom dia, irmãos. Deus abençoe a nossa dominical desta manhã. Nós queremos, com muita alegria, agradecer a Deus por mais uma semana que se passou e pedir a Ele que abençoe a nossa vida, o nosso lar e que seja tudo para a honra e glória do nome dEle. Amém? Creio eu que todos nós temos muito a agradecer e muito para falar com Deus também. E a escola dominical é um momento muito propício. E nessa manhã nós vamos falar sobre o cuidado de Deus com as nossas relações. As nossas relações, nossos relacionamentos e aquilo que Deus tem para a nossa vida. O cuidado de Deus com as nossas relações. Eu quero convidar você para abrir lá em Provérbios 6. É o texto que nós escolhemos, o Senhor colocou no nosso coração. Provérbios 6, do versículo 16 até o 19. Você quer ficar de pé um pouquinho, por favor? Para a gente esticar a perna, depois nós vamos ficar um tempo sentados. Queria que todos nós lêssemos todos juntos, em uníssono, como diz o povo antigo, né? Provérbios 6, do versículo 16 até o 19. Vamos ler todos juntos? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos na Tua casa, nós somos o Teu povo, somos o Teu rebanho, somos a Tua igreja, e nós precisamos, ó Pai, da presença do Senhor na nossa vida. É o Senhor que nos dá entendimento, é o Senhor que nos abre o coração, é o Senhor que nos dá o regimento da vida. Por isso nós clamamos ao Senhor e pedimos nesta manhã, para que as Tuas misericórdias venham sobre nós, recaiam sobre nós, nos dando mais uma vez entendimento da Tua palavra. Senhor, trata o nosso coração, trata a nossa vida, para que possamos servir ao Senhor com muita alegria, ó Deus, com ousadia e intrepidez, mas com o coração muito livre e desimpedido. Nós precisamos fazer a Tua vontade, por isso nos instrua, faz com que a Tua palavra entre no nosso coração, e que assim seja a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Pode se sentar. Irmãos, nós entendemos que a palavra de Deus ela é ensinada para todas as pessoas e em todos os aspectos da vida das pessoas. Você crê nisso? A palavra de Deus é ensinada para todas as pessoas, sem distinção. E ela alcança todos os aspectos das vidas das pessoas. E é inevitável que em algum momento a palavra de Deus ela vai falar ao nosso coração. É inevitável. É inevitável que em algum momento nós sejamos atingidos por essa palavra, porque vivenciamos tantas coisas, participamos de tantas coisas, mas em algum momento a palavra, ela vai atingir o nosso coração. Talvez atinja o seu irmão em algum momento, talvez atinja você em outro momento, mas a verdade é que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Essa expressão da palavra, ela sempre vai encontrar um coração desejoso, um coração que precisa cada vez mais consertar o seu caminho, porque nós somos pecadores. Então, de praxe é que a palavra de Deus, quando ela é aberta, é falada, ela vai atingir o coração, não tem como. E é inevitável, então, que essa palavra, ela abra questões no nosso coração e traga a necessidade de alguma mudança na nossa vida. É inevitável. Essa palavra que ela é falada, exposta, biblicamente falando, é inevitável que ela venha trazer mudança na nossa vida. Porque é para isso que estamos aqui na igreja. Para ter em Deus, na nossa vida, uma mudança. Porque Deus veio, Cristo veio, todo o plano de salvação foi para cuidar do nosso coração que está enfermo. E nós só vamos ter um coração regenerado, irmãos, na Nova Jerusalém. Enquanto estivermos aqui na terra, estamos propícios a erros, a inacertos. E aí vem a palavra de Deus e ela atinge o nosso coração. Por isso,
Toda vez que tiver alguém falando aqui à frente para o nosso coração, seja você ou eu, é sempre para nós que a palavra de Deus está sendo dirigida. Não é um caminho que ela toma e se desvia para um outro lado. Deus tem poder, e esse poder de Deus atinge o nosso coração. Então a palavra de Deus é para quem? Ora, a palavra de Deus é para mim, é para você, é para todos nós. Ela não faz um desvio, ela não tem um caminho diferente de um trajeto. Lá em Hebreus 4, versículo 12, se o pessoal da transparência puder colocar aí, da transparência, olha eu, 1932, sou da projeção aí, né? Transparência foi muito boa agora. Hebreus 4, 12, que todos nós lêssemos, fala assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Irmãos, essa palavra que te atinge, ela é uma espada, e ela tende a ferir, ela tende a causar um estrago grande. A princípio, nós ficamos todos contritos com relação a essa palavra, porque ela tende a ferir, ela tende a magoar, ela tende a machucar. Mas qual é o intuito dessa palavra? É regenerar o coração, é transformar o coração, é fazer com que esse coração seja um coração transformado para a honra e glória do nosso Deus. Então nós precisamos lidar com situações, até mesmo inusitadas, para entender que Deus age na nossa vida, porque a palavra dele, essa palavra que é pregada todos os dias, através de tantas pessoas, essa palavra é uma espada, e ela fere, ela machuca, com o intuito de acertar a nossa vida. Você crê nisso, queridos? Se a palavra de Deus ela não ferir o nosso coração, não atingir o nosso coração, ela não tem validade. A palavra ela vai atingir. É por isso que quando nós nos deslocamos até a igreja, nós precisamos estar preparados. Nosso coração já com condições de receber a palavra de Deus e também permitir que Deus faça mudança na nossa vida. E olha só que interessante, a palavra de Deus, ora fala para o ímpio, ora fala para o perdido, ora fala para o pecador, mas ora fala para a sua igreja, para aqueles resgatados, aqueles salvos em Cristo Jesus, para que a sua igreja se organize para a vinda do Senhor. E quando o Senhor voltar, encontre irmãos e irmãs aptas, aprovados para a salvação em Cristo Jesus. Isso é muito bonito, queridos, muito bonito. Nós não estamos na igreja, não vemos a igreja por uma ordem aleatória. O nosso sentido de estar na igreja é aprender. E essa palavra, ela precisa ser ouvida e fazer diferença na nossa vida. Ela precisa tomar um caminho que ela tem que tomar. E ela vai tomar o seu caminho. Às vezes vamos perceber, e às vezes quando vamos perceber, já se passou um tempinho, mas de qualquer forma a palavra de Deus, ela vai trabalhando, porque ela nunca volta vazia. É interessante que, em se tratando de relacionamento, porque Deus trata o nosso coração, e como Deus trata o nosso coração também como igreja, Deus primeiro trata o nosso coração individual. Ele trata a mim, Ele trata você de forma muito particular, de forma muito individual. E Ele vai tratando o nosso coração. Só que tem algum momento que Deus trata o nosso coração como igreja, no coletivo. Ele deixa um pouquinho o lado individual, porque nós já aprendemos o individual, como nos comportar como cristãos, e Ele então dá algumas diretrizes, alguns tratamentos para a gente, para nós vivermos no coletivo, para que esse coletivo, quando nos encontrarmos, também seja um coletivo abençoado, um coletivo cheio de mudanças. E por que isso, irmãos? Porque Deus quer de nós um relacionamento com Ele. Se eu perguntar para vocês, o que a Bíblia significa? O que a Bíblia é para você? Uma palavra. O que a Bíblia significa para você? Uma única palavra, responda no seu coração. Vamos supor, isso não é verdade, essa é uma historinha que eu vou contar para vocês, mas suponhamos
que de tantas coisas que acontecerem para você entrar nos céus, uma última coisa é você falar o que a Bíblia significou para você durante todos os seus anos de existência na Terra. Qual é a palavra que você vai abrir as portas do céu e vai entrar? O que a Bíblia significa para você? Eu estou falando isso porque é muito sério o que a Bíblia significa para nós. Qual é a importância da Bíblia no seu coração? Para mim, Eliseu, você pode ter o seu contexto, para mim, a Bíblia é relacionamento. Se tem uma palavra que completa a Bíblia para mim, é relacionamento. Deus, desde o início do mundo, Ele se comportou, Ele se portou de forma relacional com a sua criação. E é interessante que Ele criou todas as coisas, mas com relação ao homem, Ele criou e se comportou de forma diferente, porque Ele se relaciona com o homem. Ele dá ordens para os animais, para as plantas, para a criação de todas as coisas, mas quando chegou na criação do homem, Ele usou um termo no plural: façamos o homem, façamos. Deus se relacionou para criar o homem, criar a mim e criar a você, para que nós pudéssemos aprender também a nos relacionar entre irmãos, individualmente, nós com Deus, mas também de nós para com os nossos irmãos. Quanto tempo nós temos perdido e não temos vivenciado uma comunhão sadia, sã, saudável com relação aos nossos irmãos. E nós vamos além, irmãos. Alguns livros da Bíblia, já no Novo Testamento, eles vão nos falar muito bem sobre o comportamento da igreja. Não é verdade? O livro de Atos mesmo está recheado de formas de eu e você nos comportarmos como igreja. As cartas paulinas, 1 João, e assim vai. Muitos livros do Novo Testamento moldam o nosso comportamento, e eu vou me atrever a falar que moldam o nosso caráter para vivenciarmos uma vida dentro da igreja. Irmãos, isso é muito precioso, é extremamente precioso. Agora você observa comigo, um Deus que nos liberta, um Deus que quer nos relacionar uns com os outros. O que Ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu, Eliseu, sou tão importante para Ele como você é importante para Ele. Não existe desnível, não existe divisão. Eu sou tão importante para Deus como você também é importante para Deus. Agora eu vou inverter o negócio. Você é tão importante para Deus como eu sou para Deus. Não existe aquele que é maior ou menor no reino. Somos todos nivelados enquanto filhos de Deus. Não existe aquele que tem um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Todos nós seguimos o mesmo caminho, o mesmo trajeto. É claro que tem aqueles que pesquisam mais, que têm um pouco mais de conhecimento, que leem mais a palavra, que oram mais, que buscam mais. Aí essas divisões são nós que criamos, porque o certo é todo mundo estar apto, com nível lá em cima de conhecimento. Quantos anos nós temos de igreja? X anos. Qual é o seu conhecimento? Qual é a palavra que você hoje se refere à sua Bíblia? O que a Bíblia significa para você? Então isso diferencia as pessoas. Mas para Deus, o plano de salvação em Deus, Ele diz que eu e você somos nivelados. Temos o mesmo nível para com Ele. E olha só que interessante. Ele não está falando aqui de profissões, não está falando sobre afazeres, Ele está falando sobre plano de salvação. Dentro do plano de Deus, nós somos nivelados. Então, dentro da igreja, não há aquele maior ou menor. Estamos todos nivelados. Deu para entender isso, irmãos? Efésios 2,19, ele vai dizer algo extremamente interessante, que confirma um pouco, bastante até, essa união entre nós irmãos. Efésios 2,19. Assim, nos convertemos, fomos transformados, servimos a um Deus. Então presta atenção. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Então o que você pensava de coisas lá fora, esquece tudo. Aqui dentro é outra história. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus.
Então, irmãos, a divisão que o mundo prega, as concepções que o mundo prega, as coisas que estão lá fora, que a gente vê que são completamente diferentes, distintas daquilo que tem dentro da palavra de Deus. Quando nós aprendemos e vivenciamos, quando nós estudamos, quando nós buscamos, Deus nos considera não como estrangeiros mais, e não como peregrinos. Agora nós somos, o finalzinho, da família de Deus. E como que tem que viver uma família? Em união, em unidade, com um nivelamento espiritual, a ponto da minha pessoa respeitar o outra pessoa, com seus erros, com seus defeitos, mas respeitar o outro. E aí, olha só, Deus nos mostra, através da história, que o seu projeto é relacional. E nós precisamos ficar atentos a algumas coisas relacionadas ao relacionamento, às nossas relações. E agora nós voltamos ao texto que nós vemos lá no começo. Preste atenção, Provérbios 6, o versículo 17. Provérbios 6, o versículo 17. Porque ele fala assim, no versículo 15, 16. 6 coisas o Senhor aborrece, mas tem uma que o Senhor, Ele abomina. Então, as 6 coisas que o Senhor aborrece estão ali, vamos ver? Deixa eu ler na minha Bíblia aqui. É a mesma que está lá, 6 coisas o Senhor aborrece, versículo 16. E a 7ª a sua alma abomina. Então, as 6 coisas estão ali. Olhos altivos, vamos ler todos juntos? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Espera um pouquinho agora. 6 coisas o Senhor aborrece. E essas 6 coisas estão relacionadas ali. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Essas são as 6 coisas que Deus aborrece. Mas tem uma coisa, irmãos, uma coisa, a 7ª coisa, preste atenção nisso. O Senhor pensou no meio dessas coisas, uma coisa, algo importante para a vida da gente. O Senhor destacou algo que é para a gente ter muita atenção naquilo que faz. O Senhor, no meio de tanta coisa que aborrece o coração dele, e colocou uma coisa especificada, que essa coisa abomina o coração de Deus. Nessas 6 coisas ali, nós precisávamos de uma escola dominical para explicar, passo a passo, o que significa cada uma. Porque às vezes, irmãos, o que está escrito aqui, por exemplo, versículo 17, olhos altivos, o que você entende sobre olhos altivos? Olhos altivos para nós, uma pessoa arrogante, orgulhosa. Só que tem nas entrelinhas algumas coisas relacionadas a olhos altivos. E nós precisávamos de uma escola dominical para explicar cada um dessas 6 coisas que desagradam o coração de Deus. Só que eu quero, hoje pela manhã, compartilhar com os irmãos a última coisa, que é aquela que Deus retirou no meio de todas, aquela que Deus falou que abomina o coração dele. Está lá no finalzinho do versículo. O que semeia contenda entre irmãos. Você pode repetir comigo? O que semeia contenda entre irmãos. E você sabia, irmãos, que às vezes a contenda é semeada no silêncio? Naquele olhazinho de deboche? Naquela pitadinha de cinismo? Sabe? Olha só. Em outra versão, diz o que semeia contenda entre irmãos é aquele que separa amigos. Aquele que separa amigos. Irmãos, é uma palavra de peso imensurável. Uma palavra de peso que não tem como medir. Porque, veja bem, tudo aquilo que opere, que funcione para quebrar comunhão, tudo aquilo que faça desviar alguém da caminhada, que atropele esta caminhada, qualquer coisa, qualquer pessoa que faça, que quebre, que manipule, que mexa para dissolver relacionamentos, para quebrar amizade, e aí a lista vai longe. Qualquer coisa que é feito
para interromper um relacionamento, para separar pessoas, é abominável aos olhos de Deus. Deus o tem com desprezo. É abominável aos olhos de Deus. Então devemos ter cuidado. Cuidado, irmãos. Nós estamos nivelados. A gente precisa ter consciência de nossos atos, daquilo que a gente está fazendo. Porque eu e você, biblicamente falando, porque agora não somos mais pessoas que estão lá fora, somos aqui de dentro. Não somos mais pessoas, outrora que éramos perdidos, agora fomos achados, reconciliados, estamos vivendo em comunhão. Agora, eu e você, diante dessa palavra, jamais, preste atenção nisso, jamais podemos ser objetos de separação entre amigos. Eu e você, jamais, em hipótese alguma, qualquer que seja o caso, não podemos ser objeto de separação entre amigos. E eu ainda vou além de amigos, de igrejas, de pessoas, de famílias, porque essa atitude é anticristã. Ela é detestável aos olhos de Deus. O Senhor abomina. O Senhor abomina. É como se Deus, vou falar de mim, na minha percepção, é como se Deus pegasse essa pessoa e já lhe desse a sentença antecipada. Deus abomina. E o que quer dizer essa abominação para Deus, irmãos? Eu não consigo explicar para vocês. Porque nós temos um texto lá no original, e esse texto, para ele ser transformado na nossa versão, às vezes, na língua portuguesa, nos falta palavras para identificar o que realmente o texto original quis dizer. Mas o que eu posso falar para vocês é que deve ser algo muito ruim. A percepção de Deus com aquela pessoa que separa amigos, que faz questão de uma contendazinha entre irmãos. Irmãos, uma vez perguntaram para Jesus: mestre, qual seria o maior mandamento? E o que ele falou? Ele resumiu em 2, não em 1. Vamos ir lá? Marcos 12. A das 2 já está ali, querendo falar, né, das 2? O exercício, né? Isso aí. Tá, lembrou do texto? Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. Isso. Perguntaram para Jesus: mestre, qual seria o maior mandamento? Foi um escriba que fez isso, perguntou para ele. O escriba chegou, viu uma discussão, e ele ficou participando da discussão, ele ouvindo um pouquinho. Ele pediu licença e falou: mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o destaque que o Senhor faz dos 10 mandamentos? E Jesus falou 2 destaques, não um só. Presta atenção. Respondeu Jesus: o principal é: ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor. Faz uma pausa, por favor, nesse versículo, volta um pouquinho lá. Essa resposta, irmãos, ela não tem nada a ver diretamente com o escriba. Porque Jesus está respondendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O escriba deve ter ficado meio perdido um pouco nessa resposta, porque para quem que Jesus está mandando esse recado? Para quem que Jesus está direcionando essa resposta? Para o Israel. E quem é o Israel de Deus? Quem é o Israel que Jesus se refere? Aquelas pessoas santas, escolhidas, transformadas, aquele grupo agora, denominado igreja, sabe? Isso para mim, irmãos, é um brado de vitória. É como Jesus estivesse falando: olha, por onde passar esta mensagem, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Aqueles que estão vivenciando, antenados, aqueles que estão dentro da igreja, com o coração aberto, transformado, identificarão-se ali e vão falar: Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Então, para mim, esse texto é um brado de vitória, é um recado do Senhor Jesus para a geração da igreja, para falar: olha, Israel de Deus, preste atenção, o Senhor é o único Senhor. Então, por onde esse bravo andar, por onde essa palavra caminhar, a igreja lá se identificar e falar: opa, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para mim, porque o Israel do Senhor somos nós. É uma questão de identidade, e Jesus não está simplesmente dando uma resposta para aquelas pessoas, é muito mais do que isso, irmãos.
Jesus está convocando, conclamando os seus. É como se fosse um código para o seu exército se posicionar. Um código para o seu exército. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um brado de vitória. Prepare-se, igreja. Ouve, Israel, o Senhor é o único Senhor. Ele então começa a dizer, o primeiro dos 2 mandamentos, que ele falou que eram os principais, esse é o primeiro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. As versões são diferentes, a gente memoriza, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2 coisas importantes. Ouviu, Israel? Está preparado? Está ouvindo? Esse recado é para você? Fez sentido para a sua vida? Então ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha, não há outro mandamento maior do que estes. De tudo que nós aprendemos, de tudo que nós vivenciamos, de tudo que foi explorado pela palavra, por todo o entendimento que tivemos. Não existe mandamento maior do que estes. Amar a Deus e amar o irmão. Irmãos, que coisa tremenda, que desafio para a vida da igreja. As 2 coisas precisam caminhar juntas. Amar a Deus e amar ao irmão. Mas olha só que impressionante. Aí no próprio texto continua dizendo, no versículo 32, vai lá por favor. 12:32. O escriba retrucou. Olha que texto interessante. O escriba falou assim, muito bem, mestre. É com verdade que disseste, aí o escriba repete o que Jesus falou. É com verdade que disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. Próximo. 33. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifício. O próximo, para a gente terminar. Vendo Jesus, que o escriba respondeu corretamente, porque o escriba entendeu, ele memorizou e reproduziu para Jesus o que Jesus tinha falado. E Jesus fala, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, respondeu correto. Jesus disse, não estás longe do reino de Deus. Jesus fala para o escriba. Você entendeu isso bem? Você captou a mensagem? Você entendeu que tem que amar a Deus e tem que amar ao seu irmão? Sendo assim, não estás longe do reino de Deus. Ele está falando para o escriba, você não está longe do reino de Deus. Irmãos, 2 coisas, com palavras tão pequenas, mas que no dia a dia se tornam tão grandes para a vida da gente, tão contundentes, tão conturbadas, porque amar a Deus é difícil. Em relação às coisas que nos são apresentadas, amar a Deus é difícil, embora clamamos, embora busquemos, mas convenhamos, amar a Deus é difícil. Nos desafios que temos no dia a dia, é difícil. É um desafio constante para a nossa vida, está o nosso coração aquecido, com a leitura da palavra, com oração, meditando, buscando informações, participando da igreja, é todo dia uma novidade, é difícil isso, é difícil. E amar o irmão? Aí o balde entorna, aí já é outra situação diferenciada. Mas ele disse para o escriba, você entendeu muito bem, não estás longe do reino, não estás longe do reino de Deus. Irmãos, o próprio Deus, Ele nos deu alerta sobre nossas relações. O próprio Deus, Ele nos manda recados diariamente sobre nossas relações. E nós vamos passar, quer queremos ou não, convenhamos ou não, por um processo muito difícil. Um processo que vai exigir de nós um exercício de profunda intimidade com Deus. Esse processo se chama eleições. Eu não vou falar de política aqui na igreja,
Mas o processo em que a igreja participa, esse processo vai precisar de nós um certo cuidado. Porque nesse período, principalmente eleições brasileiras, seja qualquer que sejam as eleições, os nervos ficam muito aflorados. Vocês lembram disso? Quantas situações a igreja já passou no passado, no presente, ainda irá passar, e o Senhor precisa preparar o nosso coração para isso. O Senhor precisa preparar o nosso coração. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus e amar o teu irmão. Já é o princípio de muita coisa, porque não existe mandamentos maior do que esses dois. O próprio Jesus falou isso. Então, olha só, já é um bom começo para aqueles que entenderam a palavra, para aqueles que estão com o coração apto, desejosos de entender a palavra de Deus, de buscar a Deus. Já é um bom começo, exercitar a misericórdia entre irmãos nesse período. Sabe, irmãos? Aí você fala assim, poxa, Eliseu, mas é uma eleição, vale tudo? Não. Se Deus nos tirou do lamaçal do pecado, já não somos mais peregrinos, agora somos da família da fé, nós somos a família da fé. E temos que ter cuidado com as nossas palavras. Temos que ter cuidado com as nossas relações. Porque um Deus que preza as relações é um Deus que abomina aquele que gera contendas. Deus é um Deus que preza relações. Eu falei que para mim a Bíblia é um compêndio, é um livro relacional. Um livro de relacionamentos. Um Deus que preza o relacionamento, automaticamente, ele vai abominar aquele que não procura ter bons relacionamentos. E misericórdia, irmãos, é ver o outro em você. A gente aprende isso na escolinha de Tia Teresa, na escola dominical. Ter misericórdia sobre a vida dos irmãos. E misericórdia é ver o outro em você. Mateus 18:7, ele vai um pouco além. Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável, não tem como evitar, não tem outra forma, é inevitável que venham os escândalos, é inevitável que venham os escândalos. O mundo é muito grande, cheio de pessoas, com consciências diferentes, pensamentos diferentes, é inevitável que venham os escândalos, mas olha o que diz a palavra, mas ai do homem, finalzinho do versículo, obrigado. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Irmãos, às vezes nós estamos preocupados com eleições e que elas vão romper os relacionamentos dentro da igreja, porque o irmão é de um lado, outro é de outro lado, e aquela confusão toda. Mas se a gente deixar de lado as eleições e a gente partir para coisas mais simples, como, por exemplo, uma simples eleição de síndico de um condomínio. Como é o seu condomínio? Como que você se comporta nas eleições de condomínio? Tem dois irmãos disputando, os dois irmãos são da fé, são da graça, são glória a Deus e aleluia. E aí começa aquele negócio. Eu morava num condomínio em que uma pessoa que estava no cargo naquele período, ela colocou um bilhetinho embaixo da porta. E falando sobre ela um pouquinho, mas aquela pitadinha apimentada do outro. Que maravilha. Eu peguei aquilo ali, fora. Daqui a pouquinho, uns 2 dias depois, eu não lembro o prazo, mas pouco tempo depois, outro bilhetinho, agora do concorrente. Falando o quê? De si próprio, da sua forma de governo, mas não deixando de dar uma pitadinha sobre o outro também. Então, irmãos, você já participou de reuniões de empresa, como funciona? Crente com crente, como é que funciona? Sabe, irmãos, é vida na igreja, é vida da igreja. Nós somos um povo relacional, um povo que precisa ter paz. Em vez de criticar, de falar, busque, ore. A gente precisa de um padrão diferente. O que nós temos politicamente falando de diferente do povo lá fora? Presta atenção nisso. As pessoas podiam se
se refugiar na igreja nesse momento, mas as igrejas, de forma geral, elas estão também apimentadas pelo processo político na vida delas. Isso é ruim, isso é perigoso demais. Porque um Deus que preza relacionamentos, Ele detesta, abomina aquele que traz contendas. E a gente precisa ter sabedoria nisso, ter conhecimento disso. E nós estamos há pouco tempo de eleições aí, e sabe, e a gente, o enredo se repete, a cena, o cenário se repete novamente. E o pior de tudo, para piorar a nossa situação enquanto cidadãos e enquanto cristãos, nós temos hoje a mídia, que tem usado o marketing, que é um nome tão saudável, tão bom marketing, eu gosto de estudar sobre marketing, mas é um nome tão saudável, mas hoje virou um negócio de relacionamento pessoal. O marketing hoje é a minha apresentação para com vocês. Não é mais a apresentação de um produto, de um processo, de algo inovador. Não. Eu tenho que estar bem no marketing, me apresentar bem, falar bem, para induzir vocês a serem pessoas que estão aptas para traçarem um caminho comigo, sabe? Trazer vocês para perto de mim. E as pessoas pegam esse marketing e têm usado esse marketing em desfavor da própria igreja. Então preste atenção nisso. A briga, ela é uma briga injusta, desfavorável. Quem é que se fere com uma briga, por exemplo, de dois candidatos que são cristãos? Quem é que se fere com essa briga, irmãos? O que esses irmãos estão querendo separar? Na briga não está entre eles. A briga, quando é colocada na mídia social, no Instagram, no TikTok, no YouTube, WhatsApp, ou seja o que for, a briga começa a atingir o coração da igreja. E ai daquele, por onde vem os escândalos, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência, porque é inevitável que venham os escândalos, mas é daqueles pelos quais vêm os escândalos. E a nossa experiência enquanto irmãos era muito boa, muito agradável, mas ora muito ruim. Porque por enquanto está tudo bem, por enquanto está tudo maravilhoso. Mas se tem duas pessoas disputando um cargo, e essas pessoas são cristãs, parece que naquele momento, naquele período, essa consciência cristã, ela fica um pouquinho de lado. E o que vale é dente por dente, é olho por olho. E aí quem se dá bem, se deu bem. Mas o que Deus está pensando sobre isso? O que Deus está pensando sobre a vida da igreja? Qual é o comportamento viável para a igreja de Deus nesses períodos de transformação? Irmãos, seja no período eleitoral, seja num simples período de eleição de síndico de condomínio, seja num período de promoção na empresa, seja numa confraternização em família, sabe? Um sempre quer um pouco destacar do outro ali, fazer algo que sobressaia, né? Aquele eu todo. É por isso que eu falei que aquelas 6 coisas que Deus detesta, a gente precisa estudar melhor, com mais calma ali. Porque ali está a vida da igreja, aquele recado é para nós, é para mim e para você. Não é para o povo do mundo, também conta. Mas aquilo ali está separado para a vida da gente. Foi transformado? Está liberto das coisas do pecado? Nova criatura? Então precisamos aprender a nos comportar, orar, buscar, reaprender, irmãos, reaprender todas as coisas. 1 João 4, 20 a 21. 1 João 4, 20 a 21. Eu lembro sempre do presbítero Luciano quando eu leio 1 João. Né? Ele tem uma palavra muito boa, edificante para a nossa vida sobre 1 João. Aliás, eu lembro de vários irmãos, alguns pontos da palavra de Deus. E nesse caso de 1 João, eu lembro do presbítero Luciano bastante. Ele explica bem sobre esse texto. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Mentiroso. E sabe como a gente demonstra que odeia o irmão? É no olhar, é no tititi, é gerando uma contenda, ainda que não queira gerar, mas gerando aquela contendazinha ali. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se nós não temos condições de olhar para o outro e amar o outro da forma correta, Deus fica cada vez mais distante do nosso coração. Talvez no pensamento a gente está com Deus. Como a gente ouve muito falar por aí. Não, porque eu não estudo a palavra, mas Deus está no meu coração. Não vou à igreja não, mas Deus está no meu coração. Eu faço a vontade do Papai do Céu. Mesmo em casa, mesmo eu faço a vontade do Papai do Céu. E não é assim, queridos. Não é assim. A gente demonstra amor a Deus quando compartilhamos o amor com o nosso irmão.
Isso é extremamente precioso para a vida da igreja. Agora, olha só, quem é que está destruindo a vida da igreja? Quem é que está defraudando a vida da igreja? Quem é que está afastando o povo da igreja da própria igreja? É o mundo lá fora? Você acha que o mundo lá fora entra aqui dentro, faz uma algazarra total e depois vai embora? Quem é que está destruindo a própria igreja do Senhor, meus irmãos? Somos nós. Somos eu e você. E nós vamos ser cobrados por isso. Nós vamos ser cobrados por isso. Eu e você, nome por nome, pessoa por pessoa, com o mesmo grau de importância que Deus nos dá. Nós vamos ser cobrados individualmente. E não vai ter ninguém para nos defender. Porque Deus fala, Deus age. E a palavra dele vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Irmãos, quando nós não cuidamos de nossas relações na vida da igreja, nós atingimos o outro, diretamente ou indiretamente. E quando nós atingimos o outro, nós acabamos ferindo pessoas. Existe uma ramificação tão grande nesse ferimento, nessa ferida, que fica um negócio desproporcional, incontrolável. A gente não sabe que fim vai dar. Então precisamos ter cuidado com as nossas palavras, porque quando falamos, a ferida pode atingir alguém e outras pessoas. E essas outras pessoas também são importantes para Deus, assim como eu e você somos. E aí você fica assim, poxa, por que a minha igreja não cresce? Por que a minha igreja não tem X membros? Por que a gente não faz algo diferente? Porque precisa começar em mim, precisa começar em você. Deus pode levantar alguém e fazer algo diferente na vida da igreja. Ele pode fazer isso, tem poder para isso. Você crê nisso? Deus pode fazer. Só que Deus conta comigo e com você, para que a gente aprenda a palavra, vivencie a palavra e aprendamos a nos comportar. Eu tenho pavor de redes sociais. Tenho redes sociais por uma questão de trabalho. Mas olha, quanta coisa nós vemos nas redes sociais. No nosso presente momento, existe contenda entre irmãos. Pessoas que estão se levantando, achando que estão indo contra o irmão, mas ao mesmo tempo, atingindo outras ramificações de pessoas. E a conta vai chegar. A ferida é muito grande. Quando esse povo vomita ou gosmita, como diz um menininho lá do interior que eu conhecia, eu vou gosmitar. As pessoas vomitam coisas que talvez sejam até verdadeiras, sabe, irmãos? Mas o que a palavra de Deus diz para mim e para você? Mateus 18. Se alguém tem alguma coisa contra o seu irmão, o que tem que fazer? Vai em secreto. Teu irmão secreto vai te ouvir. Não espalha não, segura aí. A Bíblia não está falando para a gente não falar a verdade, não aguir o irmão. Tem alguma coisa contra? Está desfavorável? Percebeu que tem alguma coisa fora do nível? Está descompassado? Procura o irmão, na surdina, na calada. Procura o irmão, vem cá, preciso conversar com você. Conversa com o irmão ali, se ajusta ali, ponto final. A Bíblia diz um pouco mais, se o seu irmão não te dá ouvidos, chama um presbítero, chama uma testemunha. Ali, mas mantém o negócio fechadinho, não abre, fica ali. As pessoas não precisam ficar sabendo, segura, porque o ferimento é para a vida da igreja. O ferimento vai muito longe. E depois para a gente colocar um pozinho antisséptico ali, um metiolate que seja, para começar a cicatrizar, dar um pontinho, o negócio leva muito tempo. E aí o buraco está feito, o transtorno está feito. E aí o que a gente vai fazer? Somos responsáveis em Deus por essas coisas, irmãos. Precisamos cuidar de nossas relações. E eu queria terminar, irmãos, dizendo assim, Gálatas 5, 22 e 23, que é um texto muito conhecido da igreja. Gálatas 5, 22 e 23, que é um processo que Jesus deixou para a gente, biblicamente falando, além de outras coisas. Mas, se a gente quiser recomeçar, que hoje seja, por exemplo, o dia 1 da nossa história, da nossa vida, que hoje seja um dia 1 de comportamentos, de relacionamentos, que hoje seja um dia 1 transformador. Primeiro dia, hoje, a partir de agora eu vou ser diferente. A Bíblia tem um recado para mim e para você, um recado de frutificação, de fazer a diferença. E ali está escrito sobre o fruto do Espírito. Eu queria ler com vocês o fruto do Espírito, mas eu queria que você lesse para você isso é para mim, sabe? Lê isso para você.
Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está com dificuldade de se comportar dentro da igreja? Você não sabe ainda como se portar, o que fazer, o que está perdido? Calma. Mentalize esse versículo, busque esse versículo, acalma o seu coração. Senhor, eu estou andando muito longe, eu estou nervoso, estou chateado, estou irritado. Calma, calma. Ali tem alguns critérios para estabelecer a nossa vida enquanto cristãos. E nós precisamos, irmãos e irmãs, exercitar esses critérios. Porque aquele que gera contenda entre irmãos, ele vai ser cobrado, e ele vai ser direcionado para o cantinho dele. A sua sentença praticamente já foi até antecipada. O próprio Deus está dizendo que está abominando isso. E para a vida da igreja, irmãos, como eu já disse, só para ressaltar, a gente fere o irmão, mas fere um outro grupo de pessoas. O negócio vai longe, a ramificação vai muito longe. Tente fazer tudo o que você puder, quietinho. E nós já tivemos experiências de estardalhaços desagradáveis, coisas vomitadas em redes sociais. E o estrago foi muito grande, sem necessidade. Lembrem disso. Procure irmão, procure irmã, converse com o irmão. A gente pode mudar a história da igreja. A gente pode fazer com que o mundo veja uma igreja diferenciada, uma igreja transformada. E eu quero convidar você de coração. Exercite o seu chamado de cristão. Pulverize isso, publique isso, deixe isso muito transparente na vida das pessoas, que você é um servo, uma serva de Deus. Frutifique, deixe o fruto do Espírito Santo falar ao seu coração, porque aí certamente muita mudança acontecerá na sua vida, muita coisa transformadora Deus vai falar ao seu coração. Irmãos, a igreja tem um chamado, e ela precisa estar unida, forte, unida. Nós precisamos explorar o outro irmão, sim, mas como bênçãos, como aquela pessoa que está do nosso lado, como um cristão, como alguém que vai caminhar conosco a todo momento. Nós precisamos abençoar diretamente as nossas relações, porque o reino dos céus, ele é favorecido quando entendemos o nosso relacionamento e vivemos essa mansidão espiritual que se chama igreja. Os desafios são grandes. Precisamos nos organizar como igreja para receber as pancadas que nós tomaremos, que são muitas, não são poucas, mas precisamos estar fortalecidos pela palavra de Deus. Amém, queridos?